Você já parou para pensar o que realmente merece a sua atenção? Enquanto muitos se perdem tentando controlar o incontrolável, um dos homens mais poderosos do mundo, o imperador Marco Aurélio, seguiu um caminho diferente. Ele sabia que a chave para uma vida plena e virtuosa era aprender a se desapegar das coisas que não dependiam de si. Mas como ele conseguiu isso? E, principalmente, como podemos aplicar essa sabedoria nos dias de hoje? Se você quer descobrir o segredo que fez Marco Aurélio se tornar um dos líderes mais respeitados da história, deixe aqui nos comentários a palavra desapego. Aproveite também para curtir o vídeo e se inscrever no canal, assim você não perde nenhum conteúdo sobre como os ensinamentos do estoicismo podem transformar a sua vida. Agora, vamos direto ao que interessa. Diferente de muitos outros imperadores romanos, que se entregaram a excessos como embriagar-se de vinho ou assistir a lutas cruéis no Coliseu, Marco Aurélio decidiu trilhar um caminho de virtude e disciplina. Ele não buscava apenas satisfazer seus próprios desejos, ele queria cumprir um propósito maior, uma missão que acreditava ter sido dada pelos próprios deuses, servir à humanidade. Mas, para conseguir isso, ele precisou aprender uma lição crucial: valorizar apenas o que realmente importava e deixar de lado aquilo que não tinha controle. Um dos pilares do estoicismo é justamente esse discernimento entre o que podemos e o que não podemos controlar. Conforme detalhado no Manual de Epicteto, a maior parte das coisas que acontecem ao nosso redor, sejam elas boas ou ruins, não estão sob nosso controle. Isso inclui a opinião dos outros, eventos externos e até mesmo as circunstâncias da vida. Isso quer dizer que devemos nos afastar do mundo? Não necessariamente. Os estoicos acreditavam que ser realista quanto à nossa capacidade de influência sobre o ambiente ao redor é essencial para evitar sofrimentos desnecessários. Quando nos deixamos afetar por coisas que estão fora do nosso alcance, acabamos nos tornando reféns delas, permitindo que controlem nossas emoções e ações. É como se fôssemos marionetes em um palco, e os eventos externos fossem os marionetistas, puxando nossos cordões. Então, o que acontece quando decidimos cortar esses cordões? Quando paramos de dar importância ao que não podemos controlar, essas coisas perdem o poder sobre nós. Não somos mais manipulados por elas, e em vez disso, encontramos a verdadeira paz interior. Foi assim que Marco Aurélio conseguiu lidar com as inúmeras responsabilidades e pressões que enfrentava como líder de um império. Ao focar sua mente no que era verdadeiramente essencial, ele conseguiu realizar sua missão de forma exemplar. Para o filósofo Epicteto, essa habilidade significava liberdade. Para outras pessoas, não ser influenciado por forças externas pode significar a chance de direcionar suas energias para objetivos que realmente importam. E para muitas outras, essa atitude pode ser um caminho para uma vida mais leve e feliz. Mas, afinal, quando a vida nos atinge com seus golpes, em que coisas devemos parar de nos importar? E, mais importante, como fazemos isso? Vamos a um exemplo prático. Imagine que você se dedicou por meses a um projeto e, no momento de apresentá-lo, alguém faz uma crítica negativa. A crítica é algo que está fora do seu controle. Então, você tem duas opções: deixar que essa opinião afete suas emoções e desmotive você, ou aceitar que não pode controlar como as pessoas vão reagir, mas pode controlar a maneira como responde. Assim, você continua a se aperfeiçoar, sem ser afetado por julgamentos externos. Outro ponto importante é perceber que nossa tranquilidade depende mais da maneira como interpretamos os eventos do que dos próprios eventos em si. Marco Aurélio costumava se lembrar constantemente de que tudo o que acontece é neutro, são nossas percepções que pintam o quadro como positivo ou negativo. Ao desenvolver essa habilidade de desapego seletivo, você vai perceber que muitos dos problemas que consomem seu tempo e sua energia são, na verdade, irrelevantes. Questões como o que os outros vão pensar, e se der errado, e se eu não conseguir,
deixam de ser um peso e se transformam em meras observações, incapazes de abalar seu equilíbrio. Agora, que tal uma prática? Feche os olhos e pense em algo que, ultimamente, tem tirado seu sono ou sua paz. Pode ser uma preocupação com o trabalho, um problema financeiro, ou até um relacionamento difícil. Pergunte-se: eu tenho controle sobre isso? Se a resposta for não, é hora de começar a soltar. Ao deixar de se importar com o que não pode mudar, você abre espaço para focar no que realmente pode transformar. É assim que você se liberta das correntes invisíveis que prendem a mente. Não significa que você se torna apático ou desinteressado. Pelo contrário, significa que você está investindo suas energias no que realmente pode causar um impacto. Marco Aurélio se tornou um exemplo de liderança e resiliência porque entendeu essa diferença. Ele sabia que, ao focar no que estava sob seu controle, podia lidar com qualquer situação, desde revoltas no império até crises pessoais. E se o imperador conseguiu manter a serenidade em meio ao caos, imagine o que você pode alcançar ao aplicar esse conceito na sua vida. Então, da próxima vez que algo tirar você do sério ou parecer insuportável, lembre-se, isso está realmente sob seu controle. Se não, respire fundo, solte o que não pode segurar e siga em frente. Esse é o verdadeiro poder do desapego. Comente abaixo se já praticou esse tipo de reflexão e como se sentiu depois. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, você não perde mais nenhum conteúdo que pode ajudar a transformar a sua visão de mundo. Marco Aurélio sempre diferenciou claramente entre passado, presente e futuro. Ele acreditava que cada uma dessas categorias do tempo merecia uma forma diferente de lidar com elas. E, muitas vezes, nossas preocupações surgem exatamente porque nos importamos demais com o que ainda não aconteceu ou com o que já passou, de maneiras que são desnecessárias e prejudiciais. Vamos começar falando sobre o futuro. Como o filósofo Sêneca já dizia, sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade. Isso quer dizer que a maior parte do nosso sofrimento não vem do que realmente enfrentamos, mas sim do que antecipamos em nossas mentes. Muitas vezes, nos afligimos pensando no que pode acontecer, criando cenários hipotéticos que nos causam ansiedade e medo. Pensamos em como reagir se o pior acontecer, enquanto trememos diante da incerteza. É natural tentarmos prever e nos preparar para o que está por vir, mas o problema é que a maioria das nossas suposições nunca se concretiza. Por exemplo, podemos passar anos poupando e planejando uma aposentadoria tranquila e, de repente, sermos surpreendidos por um diagnóstico médico que altera todo o rumo de nossas vidas. Ou então, imaginamos perder todo o nosso dinheiro em uma crise econômica, mesmo que essa crise nunca venha a acontecer. O simples fato de nos concentrarmos em um futuro incerto gera um sofrimento desnecessário, pois esses eventos ainda não estão acontecendo. O que Marco Aurélio nos ensina é que o futuro só nos incomoda porque damos a ele esse poder em nossos pensamentos. Ele não existe fora de nossas mentes. Então, por que permitir que algo inexistente perturbe nosso presente? Se estivermos lidando com um problema real, como uma doença grave, ainda assim podemos escolher como vivemos o hoje. Se esse for o seu caso, o que te impede de aproveitar o dia de hoje e valorizar cada momento? Levante-se, vista suas melhores roupas e vá viver experiências que, mesmo depois da morte, serão lembradas por você como parte de uma vida bem vivida. Para Marco Aurélio, o peso do futuro não deve ser uma preocupação. Ele dizia: nunca deixe o futuro perturbar você. Você o enfrentará, se necessário, com as mesmas armas da razão que hoje utiliza para lidar com o presente. O que ele queria dizer é que, se somos capazes de lidar com os desafios do agora, também seremos capazes de enfrentar o que vier pela frente. A filosofia de Marco Aurélio se conecta à ideia do amor fati, um termo que significa amar o destino.
Isso implica aceitar de bom grado tudo o que a vida traz, com a confiança de que somos fortes o suficiente para passar por isso. E é essa postura que nos fortalece para o que quer que o futuro nos reserve. Agora, vamos falar do passado. Marco Aurélio nos lembrou que o passado é algo que não podemos tocar ou mudar. Ele se foi, desaparecendo no infinito. Se o futuro é um território incerto, o passado é um território inacessível. O filósofo escreveu: lembre-se de que o homem vive apenas no presente, neste instante fugaz. Todo o resto de sua vida é passado e se foi, ou ainda não se revelou. Ou seja, o passado está para sempre fora de nosso alcance e, embora ele possa ter moldado quem somos hoje, não podemos voltar e alterá-lo. Isso não quer dizer que o passado não tem importância ou que não devamos aprender com ele. Significa apenas que, muitas vezes, nos prendemos a eventos passados de maneira improdutiva, revivendo dores e frustrações que não podem ser mudadas. Quando repetimos mentalmente situações antigas, acreditando que poderíamos ter feito diferente, estamos desejando o impossível. E quanto mais tentamos mudar mentalmente algo que já se foi, mais nos aprisionamos. Mesmo nossas lembranças do passado são muitas vezes distorcidas, influenciadas por diferentes pontos de vista e memórias fragmentadas. E, no entanto, continuamos a nos apegar a elas, acreditando que, de alguma forma, isso nos dará controle. Mas isso é uma ilusão. Tudo o que conseguimos ao tentar alterar o passado em nossas mentes é ressuscitar antigos sofrimentos e desejos inalcançáveis. Dizemos a nós mesmos: eu queria ter agido de forma diferente, e mais, se o passado já passou, o que se pode fazer? Então, o que podemos aprender com a visão de Marco Aurélio sobre o passado e o futuro? A resposta é clara: devemos focar nossa atenção no presente, pois é o único momento em que podemos realmente agir. O passado deve servir como um aprendizado, mas não deve nos dominar. O futuro deve ser planejado com sabedoria, mas não deve nos paralisar. Se você está se vendo preso a lembranças dolorosas ou ansioso por situações que ainda nem aconteceram, experimente a prática de se concentrar no agora. Marco Aurélio frequentemente se lembrava de que, se ele conseguia suportar o presente, também seria capaz de enfrentar qualquer coisa que o futuro trouxesse. E quanto ao passado? Tudo o que ele poderia fazer era aceitar o que já se foi e se concentrar no que estava à sua frente. Marco Aurélio focava suas energias na única coisa que realmente podia controlar e suas reações aos eventos. O passado é imutável, e muitas vezes não tivemos controle sobre o que aconteceu nem mesmo quando estávamos vivendo aqueles momentos. Mas o que podemos controlar é como nos posicionamos em relação a eles. Podemos ver o passado como um infortúnio, seja uma infância difícil, o término de amizades importantes ou fracassos profissionais. Contudo, segundo Marco Aurélio, o que importa não é a natureza desses eventos, mas sim a maneira como lidamos com eles. Em suas meditações, ele escreveu: em se aconteceu, não é infortúnio que tenha ocorrido, mas sim uma fortuna que eu tenha permanecido ileso, não sendo destruído pelo presente nem temendo o futuro. Em outras palavras, é preciso encarar o passado como uma prova de resistência superada, não como um infortúnio permanente. Afinal, muitas dessas experiências poderiam ter acontecido com qualquer pessoa, mas nem todos conseguiriam atravessá-las da mesma forma. Então, por que não considerar uma vitória o fato de ter enfrentado esses momentos e ainda estar aqui, resiliente e forte? Marco Aurélio não desconsidera o passado completamente. Pelo contrário, ele acreditava que o passado era útil para observar o ritmo das coisas, entender como os ciclos se repetem, o que nos ajuda a antecipar o futuro com mais clareza. No entanto, ele também sabia que viver no passado nos impede de avançar e aproveitar o presente. Quanto ao presente, Marco Aurélio dizia que o momento presente é tudo o que realmente temos. É como um campo estreito ao qual temos acesso,
de onde podemos ver o abismo infinito do passado e a escuridão impenetrável do futuro. Ele nos encoraja a focar no que está dentro de nosso controle, o agora. Mesmo assim, muitas vezes, continuamos a nos importar com o que está fora do nosso alcance, seja remoendo o passado ou nos preocupando com o futuro. Mas, mesmo quando conseguimos abandonar essas preocupações, ainda há o risco de sermos dominados pelo que está acontecendo no presente. Quantas vezes ficamos insatisfeitos com o modo como a vida se desenrola no momento? Quando as coisas não acontecem como gostaríamos, é comum ficarmos irritados, frustrados ou deprimidos. Marco Aurélio nos alertava sobre o perigo de lutar contra a realidade. Ele comparava as pessoas que se revoltam contra o presente a porcos que chutam e gritam ao serem sacrificados. Não adianta lutar contra o inevitável. Não temos controle sobre guerras, desastres naturais ou o envelhecimento de nossos entes queridos. Assim como não podemos forçar o mundo a nos dar exatamente o que queremos. Ficamos com raiva porque não conseguimos o que desejamos, e tristes quando somos forçados a encarar aquilo que evitamos. Dessa forma, o presente se transforma numa prisão, onde sofremos à mercê do futuro. Ou, ao contrário, nos agarramos ao presente, tentando impedir que ele passe, apenas para sofrer com o medo de perder o que temos. Tudo isso ocorre porque focamos nossa atenção em circunstâncias passageiras e voláteis, e não na única coisa que realmente está sob nosso controle, e nossas escolhas, ações e opiniões. Para Marco Aurélio, a natureza era o verdadeiro mestre, e tentar fugir de suas leis ou sentir raiva do que não podemos mudar nos transforma em fugitivos. Aceitar a natureza e seus caminhos, lidar com eles em vez de lutar contra eles, era para ele a chave para viver em paz. Uma maneira de aceitar o presente é mudar nosso foco para o que temos, e não para o que nos falta. Em suas meditações, ele nos aconselha a valorizar as coisas boas que temos e que são importantes para nós, mas sem nos apegarmos a elas a ponto de sofrermos se um dia as perdermos. Ele dizia: trate o que você não tem como se não existisse. Olhe para o que você tem, valorize-o, e pense o quanto desejaria tê-lo se não estivesse mais aqui. Mas cuidado, e não superestime o que tem a ponto de sofrer se o perder. Aceitar o presente é difícil, especialmente quando enfrentamos dificuldades que parecem se repetir sem fim. Nos perguntamos, por que tudo isso está acontecendo comigo? Mas, para Marco Aurélio, a adversidade é uma oportunidade para praticar a virtude, não um motivo para lamentações. A verdadeira arte de viver não está em ter as melhores circunstâncias externas, pois estas são inconstantes e imprevisíveis. A arte de viver consiste em como respondemos ao que a vida nos apresenta. É isso que deve merecer nossa atenção e esforço. Então, que tal começar agora? Dê o seu melhor para viver o hoje, independentemente de como está sua situação física, emocional ou financeira. Olhe para o que está ao seu alcance, concentre-se no momento presente e apenas comece. Não olhe para os outros, não se prenda ao futuro ou ao passado. Enfrente o que está diante de você e dê o primeiro passo. Essa é a chave para conquistar os resultados que você deseja para a sua vida. Lembre-se, a motivação pode falhar em algum momento, mas a constância e a persistência são o que realmente farão a diferença. Se você assistiu até aqui, obrigado! Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Se esse conteúdo te trouxe valor, deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua experiência. Vou deixar mais 2 vídeos aqui no final que talvez também sejam do seu interesse. Até a próxima!